Rádio Azul 98.9 Setúbal. Bem-vindos a mais uma edição de um conjunto de programas que promovem as empresas aqui na região de Setúbal e que mantêm relações privilegiadas com a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra. É meu convidado o Dr. Paulo Calado, administrador executivo da AICEP Global Parks, que exerce funções aqui no Bluebees, um dos parques logísticos da AICEP que se situa aqui no concelho de Setúbal. Agradeço em nome da Rádio Azul ter aceito o nosso convite para esta entrevista e iria lhe perguntar, como início desta nossa conversa, precisamente para quem nos está a ouvir e a ver, o que é em concreto, portanto, a AICEP Global Parks, no fundo, qual é o objetivo de atuação da empresa. Muito obrigado também pela possibilidade que nos dão de divulgar a nossa empresa e os nossos ativos. A AICEP Global Parks é uma empresa que tem a sua sede no concelho de Setúbal, é o resultado de um conjunto de heranças de empresas do Estado e de outro tipo de empresas, como irei explicar melhor depois na apresentação. No essencial, a AICEP Global Parks tem 3 ativos. Temos o parque, ou a Zona Industrial e Logística de Sines, que é o maior parque empresarial da Península Ibérica, tem cerca de 2.375 hectares. Temos depois o Parque Bluebees na Península de Setúbal e no concelho de Setúbal, onde estamos, que tem cerca de 56 hectares, é um parque de natureza diferente. E temos por último ainda um parque mais pequeno, em Albarraque, no concelho de Sintra, com 2,5 hectares. Temos ainda, e isso é algo que nos diferencia, para além de outras empresas que gerem parques, temos ainda uma prestação de serviços que se consubstancia no facto de termos disponível no nosso site e acessível, portanto, de qualquer parte do mundo, uma plataforma de georreferenciação de parques empresariais e de lotes que estão disponíveis para que os investidores aqui se possam estabelecer no continente português. Esta plataforma é relevante porque, no fundo, dá, depois de inserido um conjunto de referenciais, possibilita a escolha de várias e diversas áreas para a instalação de empresas. Ou seja, os nossos parques fazem parte desse conjunto de oferta, mas não, a plataforma não conduz necessariamente aos nossos parques. Pode ser no norte, pode ser no sul, no centro do país, etc. Muito bem, antes de irmos falar um pouco em detalhe nas infraestruturas e nos parques, portanto nos ativos da Global Park, eu iria lhe perguntar como é que no fundo nasceu portanto, esta empresa e no fundo como é que ela é constituída em termos de acionistas, de capital, etc. A AICEP Global Parks é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Nós temos como grande acionista a AICEP Portugal Global, portanto a agência de investimento portuguesa, que tem cerca de 91,19% da estrutura acionista. Somos ainda detidos pelo IAPMEI em cerca de 5%, pelo Porto de Sines, pela Câmara Municipal de Sines e também pela Caixa de Depósitos, como pequenos acionistas. Portanto, somos na totalidade uma empresa pública, apesar da nossa estrutura ser de sociedade anónima. Portanto, no fundo, competimos no mercado com outras empresas idênticas e, obviamente, que estamos a atuar dessa forma, portanto, de uma forma mais dinâmica do que se fôssemos qualquer departamento estatal. Dar aqui um enfoque também à situação porque me pediu o histórico, de que o Parque de Sines, a Zona Industrial e Logística de Sines, as chamadas ILS, é uma herança do Gabinete de Área de Sines, portanto é, no fundo, o parque onde o Gabinete de Área de Sines tinha a sua atividade. O Bluebees, o Parque de Setúbal, é um parque que é a antiga Renault, portanto é conhecida
de toda a região, por vezes não conhecem bem como está o parque em si, mas sabem a localização, e também em Albarraque. O parque de Albarraque, o Albize, é um parque que também resulta de uma empresa que lá estava instalada anteriormente. Pode-nos especificar um bocadinho mais em detalhe, portanto, o objetivo e a finalidade de cada um destes 3 parques? O Parque de Sines, Asiles, é um parque destinado historicamente à indústria petroquímica. Como sabemos, tem lá as 3 grandes empresas instaladas, a Galp, a Repsol Polímeros e também a central termoelétrica da EDP. Tem também outro tipo de empresas, muitas delas que resultam de atividades que têm a ver com sucedâneos do petróleo ou da indústria petroquímica, mas obviamente é um espaço disponível para qualquer tipo de atividade, incluindo atividades agropecuárias ou agroindustriais. Isto porquê? Porque o próprio terreno é plano, permite qualquer tipo de instalação e porque nós, com as análises que temos ao ar, porque estamos obrigados, e muito bem, do nosso ponto de vista, por um programa de monitorização ambiental, temos, no fundo, índices que revelam que o ar ali é um ar satisfatório, bom mesmo, portanto, para a presença humana. De tal forma que, curiosamente, se instalou há pouco tempo em Sines um apiário, portanto, uma senhora que desenvolve a atividade e o cultivo, portanto, a atividade de colmeias, não é? Produz mel e, portanto, como sabemos, é um animal que é muito sensível a qualquer alteração ambiental e que, portanto, tem ali, essa atividade é ali desenvolvida e, portanto, é revelador de que é uma localização de excelência para qualquer tipo de atividade. Naturalmente que há ainda, historicamente, essa relação com a petroquímica, que é efetiva, mas que nós tentamos, de todo modo, desmistificar, porque Sines, com a proximidade ao porto de águas profundas, que é o único porto de águas profundas em Portugal, portanto é um porto que compete a nível internacional, tem ali uma vocação logística muito relevante. Nós temos que realçar que nos últimos 10 anos o incremento em termos de terminal de contentores foi de facto exponencial em Sines e, portanto, há todas as condições para que um grande navio vindo da China, por exemplo, possa fazer ali o transshipment, portanto o transbordo, como já é feito. 90% dessa atividade é transbordo, mas que possa ter ali algum tipo de atividade de logística, seja a etiquetagem para depois nos navios mais pequenos ser distribuído, etc. Portanto, nós inclusive temos em Sines uma área que se chama a Zona de Atividade Logística, em conjunto com o Porto de Sines, para uma área reservada para esse tipo de atividades. E, portanto, esperamos, obviamente, captar esses tipos de grandes operadores logísticos que, naturalmente, ainda conhecem mal Sines nessa perspectiva. E, portanto, nós estamos a fazer esse esforço em conjunto com o próprio Porto. No fundo, trata-se de desenvolver um parque com potencialidades para captar investidores para investimento direto estrangeiro, para capitalizar a economia nacional. O parque, em termos de ocupação, posso dizer que o Asiles tem um plano de urbanização, portanto tem zonas definidas, que tipo de atividades é que se devem desenvolver nas várias localizações dentro do parque. O parque é muito grande, como eu disse há pouco, tem 2.365 hectares, mas desses cerca de 800 hectares são de zonas verdes que o próprio plano de urbanização obriga para zonas de tampão entre as atividades. E, portanto, daquilo que são as zonas disponíveis, nós temos uma ocupação de cerca de 56% neste momento. Neste momento no Asiles. Porque o parque é muito grande e pode dar a ideia de que está vazio quando, na realidade, está ocupado em mais de metade. Portanto, em cerca de 56%. Relativamente ao parque de Albarraque? Relativamente ao parque de Albarraque, é um caso de sucesso, é um parque que é mais pequeno, tem pavilhões modulares, pavilhões de cerca de 300 a 500 metros quadrados, que podem ser ou não interligados, portanto ligados ou conjugados, depende do tipo de atividades que ali se quiserem fazer, e que posso dizer que neste momento tem uma ocupação de cerca de 77%. Faltam ocupar 3 pavilhões, o que significa que entre 2014, ao final de 2014 e o presente,
tivemos um crescimento enorme, porque a ocupação era cerca de 40 e pouco por cento. Portanto, esperamos até ao final do ano, é um esforço que estamos a fazer, a ocupar na totalidade o parque de Albarraque, o Albice. Muito bem. E relativamente ao parque onde nos encontramos aqui no conceito de Setúbal, o Bluebees, no fundo, qual é que é então a filosofia que está subjacente aqui à atividade do parque, e nomeadamente até lhe iria perguntar que empresas e setores de atividade é que estão aqui atualmente instalados. Relativamente ao parque Bluebees, é o parque empresarial da Península de Setúbal, como é designado. É um parque que é diferente do parque de Sines, uma vez que Sines é uma zona aberta, onde é acessível por todas as pessoas. Nós aqui temos um parque infraestruturado, fechado, com vigilância 24 horas por dia, e que tem todas as condições para se instalar aqui qualquer tipo de indústria ou de empresa. Neste momento temos aqui um cluster, vamos dizer assim, francês. Há um conjunto de empresas de capital francês instaladas, tanto na área da metalomecânica da aeronáutica, como é a situação da Lauac e da Mecachrome, como também a própria Vitas, do grupo Rollier, que aqui aqui faz a produção e a embalagem de adubos e rações. Temos ainda uma pequena metalomecânica de precisão, que também é relevante e que trabalha em conjunto com as outras empresas. Portanto, no fundo há aqui alguma integração económica, e temos startups nascidas no Politécnico, que está aqui na nossa frente, do outro lado da estrada, e que também é relevante e tem importância por causa da questão dos recursos humanos. Nós temos um conjunto de cursos disponíveis no IPS que permitem que a necessidade de mão de obra que existe nas empresas que estão no parque seja preenchida pelas pessoas que saem desses cursos. O que acontece também já agora com o próprio IFP, que tem cursos à medida para as empresas que aqui estão instaladas. Muito bem. E que, segundo sei, também a ICEP tem uma parceria ou estabelece uma relação privilegiada em termos de formação também com a ATEC. Claro. Também com a ATEC temos uma parceria, uma vez que a ATEC, para quem não sabe, no fundo é aquela entidade formadora no grupo Auto Europa, ou na zona ali da Auto Europa, e que também tem a sua atuação aqui, obviamente, e tem inclusivamente também em Sines. Tem um polo instalado no nosso centro de negócios em Sines. Independentemente das empresas que atualmente e ramos de atividade que atualmente estão instaladas, iria perguntar-lhe, no fundo, que tipo de empresas também pode acolher o Bluebees, se é que há alguma restrição, enfim. Nós não temos nenhuma restrição, até em termos industriais podemos dizer que temos uma Etara, que está ainda com uma capacidade de cerca de 1/3 daquilo que pode vir a ser necessário, e portanto, obviamente, até em termos industriais temos aqui capacidade. Nós neste momento estamos a trabalhar mais, vamos dizer assim, afincadamente na área daquilo que se chama os shared services, portanto aquilo que pode ser serviços partilhados ou call centers, que têm aqui de facto uma área que poderia ser interessante para se instalarem. Outra área onde queremos investir mais e temos feito um esforço é a área das startups, das pequenas empresas, dos pequenos empreendedores, porque temos aqui um conjunto de área de escritórios ainda por ocupar, que é bastante relevante e que pode ser facilitador para essas atividades. Mas, segundo sei, aqui o parque já tem uma área de ocupação bastante significativa. Nós, neste momento, temos uma área de ocupação bastante significativa na área da logística automóvel. Teve um crescimento também exponencial. Em 2014 andamos à volta dos 6% e atualmente andamos próximos dos 72%, 73%. Isto dá-se não só por via da procura de automóveis em Portugal, e o parque é procurado, no fundo, como um parque secundário das atividades e das empresas que aqui estão, que se instalaram aqui, mas, no fundo, também é escolhido como um parque para a permanência de automóveis de longa duração, ou seja, mais tempo do que aquilo que é necessário na atividade do dia-a-dia, vamos dizer assim. O que é bom, porque, no fundo, é uma atividade que tem alguma perenidade, não é? Entretanto, penso que também será relevante dizer que nós e o Porto, um protocolo que já era antigo, mas que no fundo não tinha ainda muita efetividade, temos tido uma coordenação no que tem a ver com esse aspecto da logística automóvel.
Enquanto o Porto, obviamente, que recebe e expede carros através dos navios, tem que ter alguns automóveis ali na sua área, e não estamos a falar da Auto Europa porque tem uma zona exclusiva no Porto, mas não tem interesse em ter muito tempo esses automóveis lá, porque senão depois não tem espaço. E, portanto, nós estamos coordenados no sentido de possibilitar sermos, no fundo, o backup do próprio Porto no que tem a ver com esta área, porque o Porto de Setúbal é o mais relevante no roll-roll, não é? No roll-off, roll-on de automóveis. Aliás, era uma das questões que eu lhe queria colocar, é, no fundo, precisamente, as relações privilegiadas que existem entre a AICEP, e aqui o Bluebiz em particular, e a administração do Porto, dos portos de Setúbal e Sesimbra. Tem havido um excelente entendimento entre os portos de Setúbal e Sesimbra, a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra e a AICEP Global Parques. Essa relação já é anterior, obviamente, mas foi aprofundada, principalmente neste último ano. E foi aprofundada não só, efetivamente, com encontros, reuniões, no fundo, acertar uma oferta conjunta quando nos deslocamos ao estrangeiro ou quando vem cá um investidor. Muitas vezes o que temos feito é, quando alguém visita o parque, também visita o Porto, quem visita o Porto também visita o nosso parque. Portanto, fazer uma oferta conjunta, porque a nossa oferta é complementar. Como eu disse ainda há pouco, na logística automóvel isso é completamente visível, mas pode ser ainda mais aprofundada, de tal forma que nós, não só com o Porto, mas também com a própria Câmara Municipal de Setúbal, o Instituto Politécnico e com a Comunidade Portuária, celebramos no passado dia 19 de janeiro deste ano, 2016, um protocolo, que é o protocolo da região industrial, logística e portuária de Setúbal, que até diz rumo ao futuro, no sentido de nos coordenarmos para melhor promovermos os nossos vários ativos. E, portanto, conseguimos fazê-lo de uma forma lógica, integrada e que seja apetecível para os investidores. E falando em investidores, iria-lhe perguntar, para quem quiser investir aqui na região de Setúbal e possa querer aqui investir, por exemplo, no Bluebiz, ou instalar-se aqui, que fatores de atratividade pode transmitir a esses potenciais investidores para, no fundo, se localizarem aqui na região de Setúbal? Há vários aspectos. Em primeiro lugar, nós estamos localizados na área da metropolitana de Lisboa, portanto estamos junto a uma área populacional enorme, que não tem falta de mão de obra, tem bastante mão de obra, onde há muita mobilidade, facilidade de mobilidade das pessoas. Portanto, uma proximidade a um porto como o de Setúbal, que é um porto relevante a nível nacional, proximidade ao próprio Porto de Lisboa e à capital do país. Por outro lado, há outro conjunto de situações, ou de especificidades, vamos dizer assim, que podem também ajudar nessa atratividade. Uma delas é o facto do nosso modelo de negócio ser o arrendamento, e, portanto, não exige um capital muito grande para o investimento inicial, como seria a compra dos terrenos ou da área ou já construído, e que, vamos dizer assim, em termos médios, é também uma especificidade nossa. Em termos médios, em 2 meses nós conseguimos instalar aqui uma empresa, portanto, com as obras que são necessárias, adaptando, modelando, portanto, tudo no fundo indo ao encontro daquilo que são as necessidades do cliente, do investidor. E em termos nacionais, o que é que diria a potenciais investidores estrangeiros para que eles possam não só instalarem-se aqui na região, mas também que fatores é que pode transmitir para granjear investidores a nível nacional? Portanto, ou seja, o contexto nacional, as mais-valias que um investimento aqui em Portugal pode trazer a esses potenciais investidores. Em termos nacionais, nós temos um conjunto de relatórios internacionais, que são todos eles acessíveis até via internet, que demonstram que o nosso país, nos variados rankings, está muito bem posicionado. Seja na facilidade em fazer negócios, seja na qualidade das próprias estradas, em que estamos em 4º lugar, seja na competitividade global, portanto, em termos comparativos com outros países, nós estamos sempre bem situados.
E depois há outra coisa que tem a ver com aquilo que é o facto de sermos um país seguro, tranquilo, que está rodeado de mar, portanto não está muito próximo de outros centros onde pode haver problemas como tem acontecido no centro da Europa atualmente, mas ao mesmo tempo estamos próximos porque hoje em dia estamos próximos de qualquer local através de um voo ou através até das próprias estradas. A relevância do nosso país é que, apesar de estarmos na periferia da Europa, nós estamos no centro daquilo que é o comércio internacional. Portanto, basta ver no tratado comercial que está a ser negociado entre os Estados Unidos e a União Europeia neste momento, nós estamos completamente no centro. Nós estamos no centro desses dois espaços económicos. E, portanto, esse tratado irá avançar com certeza a breve prazo, 1 ano, 2, e isso poderá ser muito importante para nós. O Porto Sul, ou o Porto de Sines, ou o próprio país, é o país mais próximo do Canal do Panamá, onde se fazem, de facto, a passagem de muitas mercadorias de um lado para o outro do mundo. Portanto, uma localização, diria eu, muito privilegiada. Eu diria uma localização de excelência. De excelência, não é? Muito bem. Diga-me uma coisa, como é que se posiciona a empresa no âmbito da política da responsabilidade social? Nós temos muito cuidado com essa questão e não é uma matéria que às vezes pode ser entendida como uma mera apresentação em termos de comunicação ou de marketing para inglês ver, se quiser. É sim uma preocupação que temos. Por exemplo, no Parque de Sines, na ZILS, nós temos um plano de monitorização ambiental, portanto, para verificar os vários índices de qualidade, e isso é relevante para nós, uma vez que podemos demonstrar, e é uma preocupação de muitos investidores, de que não hajam problemas ambientais, questões ambientais que se coloquem. Portanto, com esse plano de monitorização nós verificamos se as coisas estão bem ou não estão, e estão de facto bem. De qualquer forma, em termos de responsabilidade social, temos ainda uma preocupação de ter uma boa relação com a comunidade da proteção civil nas várias localizações que temos, seja com os bombeiros, seja com os dirigentes da proteção civil, por forma a que tenhamos uma boa colaboração. Nós temos de estar integrados no espaço onde estamos. E por isso também temos vindo a fazer um conjunto de parcerias. Fizemos ainda há pouco tempo este protocolo, celebramos este protocolo com estas várias entidades que mencionei há pouco, mas também estamos integrados na própria Associação Industrial da Península de Setúbal, onde estão os maiores players desta Península de Setúbal, as grandes indústrias e os parques como o nosso. E também celebramos há pouco tempo, em termos de eficiência energética e de tudo aquilo que tem a ver com questões, não só de eficiência, mas de certificação energética, etc., com a própria ENA, que é a agência ambiental aqui da Setúbal, Sesimbra e Palmela. Celebramos também a adesão e somos membros associados dessa própria agência. Que perspectivas de futuro se pode delinear para a AICEP Global Pact? As nossas perspectivas são positivas, obviamente. Nós queremos que continuem a aumentar as taxas de ocupação, é isso que temos feito e que fizemos este passado ano, em conjunto com as pessoas, nomeadamente quero dar relevo aqui no Blue Bees ao Dr. Luís Damaso, que é o diretor do parque, que tem feito um excelente trabalho em termos de captação e em termos de envolvimento na nossa comunidade, e assim como os diretores dos outros parques têm feito exatamente o mesmo. Portanto, e desse trabalho, que é um trabalho acima de tudo da própria empresa e não da administração, nós temos vindo a conseguir um aumento das taxas de ocupação, porque acima de tudo, sendo uma empresa pública, a nossa preocupação é captar investimento para que possa haver emprego no nosso país, para que se possa haver economia e para que as coisas possam acontecer. Isso é o mais importante de tudo. Obviamente queremos retorno, somos uma empresa que não tem endividamento, que todos os anos distribui dividendos e que no fundo cumpre o seu papel daquilo que é expectável de uma sociedade anónima. Mas depois temos esta outra responsabilidade em termos de públicos, se quiser, ou de utilidade pública, que é conseguir localizar mais empresas no nosso país. Acha que a região de Setúbal precisa de se dar mais a conhecer no campo nacional? Acha que é necessário, do seu ponto de vista, que a região de Setúbal crie um lobby
mais defensor da própria região e se possa autonomizar face a Lisboa? Há dois planos e hoje em dia temos que ver as coisas. O mundo está completamente globalizado e a perspectiva hoje de tudo é uma perspectiva global. Posso lhe dizer que muitas vezes olham para o nosso país e quando nós falamos numa determinada localidade a tantos quilómetros de Lisboa, consideram que isso também é Lisboa. Ou seja, aquilo que nós chamamos a Grande Lisboa é Lisboa para um chinês, para um investidor chinês, por exemplo. Isso é uma questão. E, portanto, nós temos que apresentar o país no seu todo. Depois há especificidades no próprio país. E essas especificidades têm que ser trabalhadas. Por isso eu chamava mais uma vez a atenção para a plataforma Global Find, onde temos aquelas localizações. Porque, no fundo, quando nós vendemos o país, temos que vender o país na sua globalidade. Depois, cada região, cada área deve fazer, de facto, o seu trabalho. E o seu trabalho é o quê? É dar relevo àquilo que são as suas potencialidades e aquilo que efetivamente tem disponível. No nosso caso, e no caso da Península de Setúbal, obviamente que temos mais-valia. Uma associação como a Associação Industrial de Setúbal, eu diria que faz sentido que esteja localizada aqui. Se calhar não há uma concentração tão grande no país de indústria como na Península de Setúbal. Portanto, a Portocel, a Cecil, a Auto Europa e outras, para não estar a mencionar todas, são empresas que estão todas aqui situadas e, portanto, no fundo há aqui um cluster. E como dizia o Dr. Vítor Caldeirinha recentemente, eu diria quase que a Península de Setúbal é uma região logística por excelência. Portanto, nós podemos vender-nos como uma região logística. E é também essa a lógica daquele protocolo que foi celebrado entre aquelas várias entidades. É promover esta área como uma região logística por excelência. Portanto, temos aqui todas as capacidades para ser uma região logística por excelência. Temos agora que a dar a conhecer. E divulgar bastante, não é? Exatamente, dar a conhecer através de divulgação, de dar notoriedade a esta região, ou a esta sub-região, se quiser. Que estamos a chegar ao final da nossa entrevista e iria-lhe fazer uma pergunta final, que é, no fundo, basicamente dizer a quem nos está a ver e a ouvir que mensagem final, no fundo, o Dr. Paulo Calado queria deixar. A mensagem que eu quero deixar em particular relativamente ao Bluebees é que nós estamos disponíveis para aqui receber qualquer tipo de empresa, de indústria que se queira instalar na Península de Setúbal e em particular no conceito de Setúbal. Temos capacidade de instalação numa média de 2 meses de qualquer empresa, como mais uma vez digo, qualquer setor de atividade e, portanto, cá estamos para vos receber no sentido de vos dar a conhecer também o que é este parque, como ele está bem arranjado, disponível para ser visitado e que os queremos receber de braços abertos, porque não somos só nós que estamos a recebê-los, é toda esta comunidade que está a receber esses investidores. Muito bem, Dr. Paulo Calado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e aos nossos ouvintes e espectadores, chega ao fim este terceiro programa de um conjunto de programas que visam promover as empresas na região de Setúbal, em particular as que estabelecem relações privilegiadas com a administração dos portos de Setúbal e Sima. Voltamos então para uma próxima oportunidade. Até lá, despeço-me de todos e até uma próxima oportunidade. O meu nome é Luís Damas e sou o diretor do Bluebees. Senhor investidor, se necessita de espaços para atividades industriais, logísticas, de serviços ou sala para conferências ou escritórios, o Bluebees é o local privilegiado para localizar o seu investimento. Visite-nos, estamos à vossa espera.